Mais um Jornal da Tarde nesta quarta-feira, dia 18 de abril. Jornal que é uma produção do jornal O Estado MS, que você acompanha ao vivo aqui de segunda a sexta-feira pela internet, né, no endereço www.oestadoonline.com.br e também pelo Facebook, na página @jornal O Estado MS. Facebook, você pode entrar lá, interagir, mandar a sua mensagem, vai lá, dá um like, um joinha, diz que está gostando do jornal. Vamos ver agora os destaques da nossa edição de hoje. Fundação promove mutirão durante a Semana do Trabalhador. Iniciativa em alusão ao Dia do Trabalho acontece antes da reinauguração do prédio que pegou fogo recentemente. Guardas municipais de Campo Grande participam de um curso para o uso de armamento letal. Semáforos serão colocados em 5 rotatórias de Campo Grande. O primeiro local beneficiado com a sinalização será na Avenida Guri Marques. O Exército interdita parcialmente a Rua Brilhante para realizar obras. O serviço foi retomado em 2 frentes, com drenagem e pavimentação. Essas e outras notícias você confere agora, ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, direto dos estúdios do jornal O Estado MS. E vamos começar o nosso jornal de hoje falando de política nacional. O senador Aécio Neves se tornou réu na justiça, mas diz que vai provar as legalidades dos seus atos. Por unanimidade, os 5 ministros da turma, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, admitiram a abertura de processo por corrupção e por 4 votos a 1 por obstrução de justiça. Neste caso, o único voto contrário foi o de Alexandre de Moraes. O senador tucano diz que recebeu a aceitação da denúncia com absoluta tranquilidade e que a decisão já era esperada. Aécio foi acusado em junho do ano passado, em denúncia da Procuradoria-Geral da República, de pedir propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JF, em troca de favores políticos. E também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Com a aceitação da denúncia, Aécio passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar a acusação com novas provas. Com a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de tornar réu o senador Aécio Neves por corrupção passiva e obstrução de justiça, chegou a 6 o número de senadores alvos de ações penais na Corte em decorrência da Operação Lava Jato e de seus desdobramentos. Além de Aécio, são réus também no STF os senadores Agripino Maia, Fernando Collor, Gleisi Hoffmann, Romero Jucá, do MDB de Roraima e Valdir Raupp, do MDB de Rondônia. E falando aí em Gleisi Hoffmann, acho que muita gente já está vendo aí a barbaridade que ela está falando aí numa mensagem que está sendo distribuída pelo Facebook, né? Também pelo Facebook, pelo WhatsApp e tal, convocando apoio das forças, né, da Al Jazeera, na verdade, tá lá na televisão, na Al Jazeera, lá convocando as forças islâmicas, né, que protestem também contra essa prisão de Lula, dizendo que é uma prisão política e não uma prisão criminal, né? Que coisa absurda isso. Que Gleisi Hoffmann, inclusive, com isso, ela está contrariando a Constituição brasileira, que prevê punição, pena e cadeia de 3 a 6 anos para quem incitar ou convocar ou solicitar apoio estrangeiro, né, para guerras civis, armadas ou qualquer coisa do tipo. Sei não, hein? Bom, ainda falando sobre o STF, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira se mantém preso, se mantém a prisão domiciliar de Paulo Maluf. O ex-deputado foi condenado em maio do ano passado pelo STF por lavagem de dinheiro e teve um primeiro recurso rejeitado em outubro pela primeira turma da corte. Maluf começou a cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília, mas no último dia 5 de abril, ele obteve uma decisão provisória permitindo que ficasse em casa em razão do estado grave de saúde, segundo os advogados. Ele chegou a ser internado em Brasília na madrugada
anterior à decisão e depois foi para São Paulo. Maluf está internado desde o dia 6 no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista. No último boletim médico divulgado pelo hospital na sexta-feira passada, os exames mostraram múltiplas metástases ósseas, né? E no processo a defesa apontou câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e diabetes. Além da prisão domiciliar, os ministros vão analisar se a defesa tinha direito de apresentar mais um recurso, né? Se o pedido for aceito, o deputado pode recorrer em liberdade, sem a necessidade de ficar recolhido em casa. Paulo Maluf, que está com 86 anos de idade. Antecipando aí o Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, a Funtrab-MS, que é a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, vai realizar uma semana inteira de atendimento ao público numa estrutura a ser montada em frente à sede da Fundação. A iniciativa vai acontecer de 23 a 27 de abril, das 7 da manhã até as 4 da tarde, e vai contar com uma equipe de servidores para a realização de serviços, como, por exemplo, emissão de carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego e encaminhamento a vagas de trabalho. O sistema de mutirão já vinha sendo realizado pelo órgão para desafogar os trabalhos realizados pela FUNSAT, que é a Fundação Social do Trabalho, e pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A expectativa da Fundação é de que cerca de 600 pessoas sejam atendidas por dia. A reinauguração do pavimento térreo da Funtrab, que pegou fogo no final do ano passado, está prevista para o dia 3 de maio, sendo que faltam apenas a instalação de equipamentos e o mobiliário. A partir daí, todos os serviços prestados pelo órgão estarão à disposição do trabalhador das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mostram que Mato Grosso do Sul fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 3.280 empregos no mercado formal, uma variação positiva de 0,65% em relação a janeiro. E voltando a falar da sede da Funtrab, ela fica lá na rua 13 de maio, 2773, no centro de Campo Grande. Bom, gente, foi lançada hoje uma campanha de conscientização da população para evitar dar esmolas aos moradores em situação de rua na capital. Nosso repórter Marcos Tenório acompanhou esse lançamento da campanha, que foi lá na Praça Ari Coelho na manhã de hoje. Vamos ver. Eu sou o repórter de rua da TV O Estado e hoje foi lançada a campanha Onde a Esmola Acaba, o Direito Começa, que tem como objetivo acabar com o sustento de vício e dar mais dignidade e cidadania para a população de rua. O diretor-presidente da Secretaria Municipal de Assistência Social fala da quantidade de moradores de rua inseridos nos programas sociais. Hoje a Prefeitura Municipal tem 2.292 pessoas inseridas nesses programas. São pessoas com vulnerabilidade extrema, esse tipo de pessoas mesmo, que estão nas ruas. Nós tentamos alocá-las na Prefeitura Municipal para realizar diversas atividades, como limpeza de terrenos, operação de caça-mosquito da dengue, limpeza do tapa-buraco, pintura de asfalto, entre outras coisas. Tenente da Polícia Militar fala que os moradores de rua afetam a segurança pública. Essa ação é extremamente importante para que a população se conscientize de que ao dar a esmola para esses moradores de rua, eles não vão estar ajudando, vão estar incentivando que essas pessoas permaneçam nessas condições de vulnerabilidade social. O prefeito Marquinhos Tradi esteve presente no lançamento da campanha e disse que a prefeitura está preparada para receber as pessoas em situação de rua. Nós estamos em todos os centros de acolhimento, absolutamente prontos para recepcionar os moradores de rua. Todavia, nós não podemos obrigá-los, coercitivamente até ir ao local da municipalidade. Mas aqueles que forem, Prefeitura de Campo Grande, absoluta, serão muito bem acolhidos. A vice-prefeita do município, Adriane Lopes, relata que os moradores de rua não querem receber a ajuda do Serviço de Assistência Social após receberem esmolas da população.
E quando você dá esmola, a abordagem da assistência social chega e eles não querem ser acolhidos porque eles têm condições de permanecer onde eles estão. Então, quando a gente deixar dessa prática, a assistência social com sua equipe do CEAS, né, que faz a abordagem, vai ter mais facilidade no acolhimento, dando dignidade para essas pessoas. Um morador de rua que não quis se identificar reclama da forma de abordagem por parte da prefeitura e conta que muitas das vezes prefere a liberdade da rua. A prefeitura tem hora que ela ajuda a gente, mas tem hora que ela complica a nossa vida. Porque a gente está aqui mesmo fazendo a gente na rua, pelo menos no meu caso, eu ando aqui o dia inteiro, cara, o pessoal peça, eu não roubo. Só que acontece, quando a prefeitura vê que a gente está, às vezes, ganhando um dinheirinho a mais, porque às vezes mesmo eu estou na rua, quando eu ganho um dinheiro a mais, eu vou para um hotel tomar um banho, vou lá, lavar minha roupa e tal. Só que acontece, eles mandam a polícia vir aqui tirar nós, aí acontece, por que eles preferem tirar nós? Eles preferem que os pessoal do carro tomem um prejuízo aí, que risca o carro deles, eles tomam um prejuízo de 200, 300 reais, do que eles podem fortalecer a gente em 5 centavos. Não é melhor que a gente está roubando aí as pessoas? Infelizmente sim, a gente usa uma droga, a gente está na rua. Só que o quê? Pelo menos no meu caso a gente tem que ter a sinceridade, não está roubando nada de ninguém. Entendeu? Tem muita gente que está aqui, a gente nem rouba, está aqui porque gosta de estar na rua, gosta de pedir as coisas, gosta de viver da forma que vive. Só que também eles não aceitam que a gente está aqui. Já passei por uma clínica e tal. Só que, cara, tem uma hora que eu vejo que às vezes eu gosto dessa situação. Gosto de estar aqui, entendeu? Gosto de viver na liberdade, da forma que eu creio, entendeu? Da forma que eu vivo. Não passo nenhuma necessidade, não com comida, não com banho, não com nada eu passo. Não passo frio, não passo nada. Por quê? Porque a gente ajuda as pessoas que estão aqui desse carro, as pessoas vêm todo dia e ajudam a gente de todas as formas. Sem cobrar nada, sem pedir nada. Felizmente só pede pra gente cuidar dos bens deles. Vocês viram que esse rapaz de camisa amarela falou, né? Quer dizer, que se o motorista não ajudar com dinheiro, vai ter prejuízo no carro. Então é assim que eles agem geralmente, né? Ele acabou de reforçar esse tipo de coisa. Eu acho que nós temos que ser solidários com esse pessoal que vive nas ruas, mas não com dinheiro. Quando alguém pede alguma coisa, um dinheiro para comer alguma coisa, vai num bar, dá um lanche, dá algum tipo de comida, um prato de comida. Eu já fiz isso várias vezes e não tive problema nenhum. Agora, a gente vê esse pessoal pedindo dinheiro nas ruas e quem ganha, quem recebe esse dinheiro, acaba caindo no ócio, porque não vai fazer mais nada e vai viver de ficar pedindo esmola. Por que não arruma um trabalho? Né? Por que não vai num terreno, nos bairros, onde tem um monte de terrenos para serem limpos? Fala lá com o dono do terreno, que geralmente é um vizinho, alguma coisa, vai trabalhar no jardim, fazer uma limpeza de jardim, fazer uma limpeza na calçada, alguma coisa assim. Trabalho para quem quer, não falta. Bom, 5 novos semáforos serão instalados em rotatórias em Campo Grande, aí seguindo o exemplo do cruzamento das avenidas Via Parque com a Mato Grosso. O primeiro local a receber a implantação é a rotatória da Avenida Guri Marques, com a Interlagos. Na sequência, haverá intervenções semelhantes nas rotatórias das avenidas Tamandaré com Euler de Azevedo, 3 Barras com Marquês de Lavradio, Joaquim Murtinho com Ceará e Avenida Zaran com a Joaquim Murtinho. A ordem de serviço para este projeto está orçada em R$1 milhão. Um estudo será feito sobre o tráfego nesses locais, bem como a contagem de veículos, indicação dos horários de pico, registro fotográfico e vídeo do movimento. Os dados servirão de subsídio para a elaboração do projeto que vai definir o tempo de cada sinal, né? Se vermelho ou verde ou amarelo, de acordo aí com a demanda do fluxo. A Justiça analisa hoje o recurso de Lula contra a prisão em segunda instância. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vai analisar os embargos dos embargos do ex-presidente. Este é o último recurso em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. O recurso será julgado pelos mesmos desembargadores que reforçaram a condenação determinada pelo juiz Sérgio Moro e ainda aumentaram a pena de Lula de 9 para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Depois da condenação em segunda instância, a defesa de Lula entrou com um recurso conhecido como embargos de declaração. Estes embargos foram negados e a defesa entrou com os embargos dos embargos, que serão julgados agora nesta quarta-feira. Lula está preso desde o dia 7 de abril na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, em uma cela especial.
Agentes da Guarda Civil Municipal começaram a segunda etapa do curso de capacitação para o uso de armamento letal. Serão 4 turmas, com 50 alunos cada, e as primeiras aulas tiveram início na segunda-feira. Ao todo, 200 guardas civis municipais passarão pelo treinamento que acontece na Acadepol, que é a Academia de Polícia Civil. Os alunos do curso são agentes que conquistaram aprovação em processo seletivo interno. A capacitação tem carga horária de 60 horas, distribuídas em 12 horas aula de teoria e 48 de prática de tiro, em que cada aluno deverá efetuar aí 320 disparos de revólver calibre 38 com acompanhamento da Polícia Federal. A primeira turma deve concluir as instruções na próxima segunda-feira, dia 23. E a segunda turma terá início no dia 24, indo até o dia 2 de maio. O Comando Militar do Oeste fechou 2 vias para a continuidade das obras de requalificação urbana do corredor sudoeste de Campo Grande, aquele trecho que estava parado desde o final do ano passado em razão aí do período de chuvas. O serviço foi retomado pelo Exército em 2 frentes, drenagem e recuperação do asfalto. Conforme o comando, a rua Hermenegildo Pereira será fechada parcialmente para obras de drenagem. Igualmente, a rua Brilhante, a esquina com a Avenida Marechal Deodoro, para obras de remendo profundo no asfalto. Os serviços acontecem das 6 da manhã até as 8 da noite, então vai causar ali um certo transtorno no trânsito nesse horário, né? Com o auxílio da AGETRAN, né, que vai ali comandar e realizar o fechamento das ruas necessárias no entorno do local. A retomada para o trânsito normal está prevista para quinta-feira, só dia 19. O Exército ainda vai implantar 1 quilômetro de drenagem, efetuar remendos e instalar bocas de lobo nos 3.320 quilômetros. 3.320 quilômetros não, do corredor sudoeste é muita coisa, mas deve ser ali 3 quilômetros mais ou menos do corredor sudoeste do transporte coletivo. Uma lei complementar incluída no Código Sanitário Municipal definiu critérios para o tratamento de animais diagnosticados com leishmaniose aqui no município de Campo Grande. O texto regulamenta o tratamento dos animais com a doença e as atribuições do poder público municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde, autorizando o uso de substâncias que agem contra o protozoário, desde que sejam aprovadas pelos órgãos de vigilância federais e sejam realizados sob a supervisão de médico veterinário. O proprietário do animal que optar pelo tratamento clínico do animalzinho deverá comprová-lo à coordenadoria do CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, órgão que aprovou o uso do medicamento Milteforam, exclusivo para o uso veterinário, o tratamento de cães com leishmaniose não se configura como uma medida de saúde pública para controle da doença e, portanto, trata-se única e exclusivamente de uma escolha do proprietário do animal de caráter individual. Antes da lei, o tratamento não era permitido e os animais doentes eram obrigatoriamente recolhidos pelo CCZ para sacrifício. Vamos falar agora de política de julgamento, né, de acusações e de processos de operações que envolvem os nossos políticos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adiado o julgamento de 3 acusados na Operação Coffee Break, a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul iria julgar nesta terça-feira mais 3 processos de acusados na Operação Coffee Break, mas 2 foram adiados para a próxima semana e um nem chegou a entrar na pauta. O presidente da primeira Câmara Cível e relator dos processos, desembargador Sérgio Martins, negou o pedido das defesas de Flávio César, do PSDB, e do vereador Otávio Trade, do PTB. Eles queriam um arquivamento do processo por improbidade administrativa, mas o relator afirmou que as movimentações financeiras não eram compatíveis com a realidade do vereador Otávio. A defesa de Trade disse que o dinheiro da conta do vereador é fruto do trabalho dele na Câmara Municipal de Campo Grande. O julgamento foi adiado por causa de um pedido de vistas do desembargador Marcelo Raslan para analisar o processo antes de votar. O processo do ex-vereador Ayrton Saraiva, do DEM, nem chegou a entrar em votação e foi adiado. Até agora, 7 acusados foram liberados pelo Tribunal de Justiça. Por enquanto, apenas as denúncias que envolvem os ex-vereadores Jamal Salem e Valdeci Nunes, o Chocolate, foram aceitas pela Justiça.
Bom, gente, nós vamos fazer aí um pequeno intervalo e na volta nós vamos receber o escritor Arthur Jorge do Amaral. Fique ligado, não saia aí da tela do seu computador, muito menos abandone o seu smartphone. Nós voltamos já já.